E, afinal de contas, como dar o diagnóstico, né? Baseado em que o diagnóstico é feito, né? Então, muitas vezes essa pergunta, por que a senhora chegou nesse resultado? Por que que esse meu filho, enfim, é autista, né? Então, tem várias perguntas que permeiam o diagnóstico, como ele é feito. Porque exatamente, o que é muito difícil de aceitar é que o diagnóstico é puramente clínico, gente. Quando nós falamos no diagnóstico ser puramente clínico, é que não tem nenhum exame complementar, nenhum marcador biológico que, enfim, dê o diagnóstico. Exemplo do que é um marcador biológico. O indivíduo está com anemia, você está com hipótese diagnóstica, ele está pálido, e você pensa assim, não, essa palidez é uma anemia. Como é que eu vou distinguir essa palidez de outra palidez, outra coloração da tez da tua pele, ou principalmente da tua conjuntiva? Nós fazemos um hemograma e nós vemos uma parte do hemograma que é hemoglobina e hematócrito. E nós vemos o aspecto das hemácias, que elas têm uma pigmentação específica, e daí nós temos, existem tabelas mundiais já padronizadas de que a partir de tanto de hemoglobina ela está normal, abaixo de tanto ela está normal, e aí nós, enfim, concluímos que aquele indivíduo está com anemia. Para vocês terem noção, uma mulher atrasou a menstruação, será que ela está grávida? Né? E a barriga ainda não cresceu, será que ela está grávida? Então, nós usamos o beta-HCG, que é o marcador biológico para indicar a gestação. Apesar de o beta-HCG, nós usamos para alguns outros transtornos. Não só gestação, que não é transtorno, né? Então, o beta-HCG não é só usado para gestação. Mas, para vocês entenderem, assim, um tumor cerebral, eu peço uma tomografia, nós veremos uma imagem da lesão e nós depois faremos a biópsia com histopatológica e descreveremos que tipo de célula é aquele tumor, um aspecto de malignidade ou de benignidade. Então, isso é um exemplo para vocês entenderem o que aqui seria um marcador biológico que fica mais concreto para o leigo, inclusive, aceitar. Eu até brinco, Dani, que às vezes é mais fácil, não que o assunto seja fácil, mas mais fácil um pai aceitar um tumor cerebral, porque é bem concreto, bem visível, tá ali a lesão, é infutável aquela lesão, nós fizemos a biópsia e deu lesão tal, do que, por exemplo, o espectro do autismo, ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou TDAH, porque nós não podemos banalizar nenhum desses transtornos, né? Nem como uma comorbidade do espectro, nem ele isoladamente. TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade, é um transtorno que atrapalha muito a vida do indivíduo. E eu percebo que banalizam o TDAH como se fosse algo mais simples do que o espectro do autismo. Gente, o TDAH muitas vezes é o complicante do espectro do autismo, né? Então, assim, a comorbidade muitas vezes é o que mais... Na verdade, é o que mais agrava, né, Dani? O espectro do autismo são as comorbidades e os graus de deficiência intelectual, que, porventura, que também é uma comorbidade do espectro, a questão da deficiência intelectual, que são os fatores de agravamento do espectro e que repercutirão sobremaneira na idade adulta, né? Então, nessa questão do espectro, tem muitas perguntas dos leigos em relação a qual exame. Por que você não vai pedir um exame para dar o diagnóstico? Exatamente porque o exame não é para o diagnóstico. Esses exames complementares, né? Exames radiológicos, exames hematológicos, eles nos ajudam para algumas situações específicas. Quando nós queremos, por exemplo, um paciente denota grandes comprometimentos da parte motora e a história clínica dele na anamnese, nós percebemos algumas demandas relacionadas a alguma alteração motor específica, e nós pediríamos uma tomografia de crânio. Um paciente com características prévias de alguma crise convulsiva, aí nós pediríamos o EEG. Então, coloca mais o EEG, não dá para dar diagnóstico de espectro autismo na tomografia, nós não daremos, através da tomografia, o diagnóstico do espectro do autismo. O que muitas perguntas vêm, e os exames genéticos, o CGH-REI, o exoma, é para diagnóstico do espectro autismo? Não, não é para diagnóstico do espectro autismo, é para marcador biológico de quebras cromossômicas ou variantes cromossômicas que ajudarão no aconselhamento genético do espectro. Mas eles ainda não são exames que são específicos e nem é um gene relacionado ao espectro. Por exemplo, síndrome de Down, a trissomia do 21 é o marcador biológico para a síndrome de Down.
mas nós, para o espectro autismo, apesar de sabermos que existem mais de 1.081 genes já catalogados, correlacionados ao espectro do autismo, nós não temos um gene específico que nós, por exemplo, teríamos um exame genético que daria, sim, a partir desse você é autista e normal você é não autista. Não existe esse exame ainda. Quiçá tenhamos no futuro um marcador biológico do espectro, facilitará muitíssimo em muitas esferas. Na esfera da aceitação para algumas pessoas que têm dificuldade de aceitar, na esfera de repente, pode ser que esse exame ajude como marcador de prognóstico. Em tenridade eu já consegui mensurar o marcador de gravidade a posteriori, se estatisticamente isso possa ajudar, mas atualmente nós não temos nenhum exame específico nesse sentido, é o diagnóstico clínico. E partindo do pressuposto que é o diagnóstico clínico, a gente precisa de um feeling muito bom desse profissional para esse diagnóstico. Aliás, qualquer diagnóstico que seja puramente clínico, não estou falando só do espectro do autismo. Né? O neurologista e o psiquiatra são os que são habilitados para a finalização desse diagnóstico, apesar de muitas vezes nós precisarmos de uma ajuda, de um auxílio, de uma avaliação multiprofissional para alguns pacientes, mas nem todo, gente, que outra pergunta, nem todo paciente precisa de um psicodiagnóstico, por exemplo, para diagnóstico de autismo. Até porque em crianças muito pequenas o psicodiagnóstico nem dá para ser feito. Em crianças muito pequenas existem domínios que o psicodiagnóstico não vai dar muita resposta, né? Então, na idade adulta, muitas vezes nós precisamos de auxílios de outros profissionais, até porque a anamnese no adulto muitas vezes é muito complexa. Pontos do passado, da infância dele, até porque o espectro autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes o adulto indo só para avaliação, muitas vezes ele não sabe informar alguns pontos do passado dele, os marcos do desenvolvimento, por exemplo. Por isso é que no adulto muitas vezes demora mais do que na idade infantil. Mais difícil o diagnóstico, não só pela questão do acesso. Então, falemos numa situação ideal que todos tivessem acesso ao diagnóstico, que não é a nossa realidade, né? Mas coloquemos numa situação de que todos teriam acesso ao diagnóstico, mesmo assim é difícil no adulto pela questão da coleta de dados na anamnese para a classificação dos domínios em relação ao espectro por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Mas na idade infantil, os critérios são mais fáceis de fazer. Eu digo fáceis para nós, né, profissionais, né? Não que seja para os pais, mas mais fácil para os profissionais, porque nós seguimos critérios pautados no que é o DSM-5. Então, vamos já falar sobre esses nomes, né? Essas nomenclaturas, para ficar mais claro. E existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nessa questão do diagnóstico, mas eu quero que fique bem claro isso hoje. Não temos nenhum exame, tá, gente, que vai marcar o diagnóstico em relação a que, a partir desse exame clínico, ou radiológico, ou laboratorial, nós conseguiremos dar o diagnóstico do espectro do autismo. Exatamente, Adélia, o olho tem que ser treinado. Esse é o problema. Olho, ouvido, tudo. Na minha vida de profissional, eu fui professora durante 12 anos do curso de fonoaudiologia. E eu acho que eu treinei muito, eu ser professora do curso de fono me ajudou muito. Por quê? Porque lá em 3 universidades que eu dava aula, nós tínhamos aula prática, só para vocês entenderem como a questão do olho treinado varia mesmo. Treinamento de tempo de formação e o expertise vai sendo criado. Não existe nenhum lugar, gente, que eu vou me formar. O Paulo Liberalês, ele não formou especialista em autismo numa universidade. Foram anos e o somatório de experiência versus formação. Às vezes me perguntam também, qual curso você fez? Eu disse, olha, aí é difícil. Que livro você estudou? Olha, é um conhecimento somado. Então, por eu ter sido professora do curso de fono, nós tínhamos aula prática e tínhamos, as alunas avaliavam juntamente comigo e a professora de fono, pacientes. E eu ficava do lado de um vidro que os clientes não me viam, certo? Então, ficava a aluna numa sala com um vidro
E esse vidro, só nós que víamos os pacientes. Parece filme de investigação, né? Fica do lado de lá ficava a aluna fazendo anamnese com o paciente e eu atrás ouvindo o discurso do paciente, fazendo minha observação para parear com o olhar clínico da aluna. E nisso foi um aprendizado muito grande para mim, porque foi lá, no curso de fono, que eu analisei a prosódia, a melodia da fala, o tonal do discurso, de inúmeros casos, não só de autistas, mas de outros transtornos que também alteram a entonação, até falo, o sentimento da fala. A prosódia ela tem a ver com tanta coisa da fala, tantos critérios da fala, tantas nuances da fala. E por que eu estou falando isso? Porque uma parte a parte mais importante do espectro autista é porque é um transtorno da comunicação social. Então, por ser um transtorno baseado na comunicação social, é que na mudança dos anos dos DSMs, ele foi migrando de transtornos psiquiátricos mais graves e ele ganhou um nome próprio entre o DSM-4 e o DSM-5, passando a ser um transtorno específico. E por que eu estou falando isso? Porque muito preconceito que é arraigado na sociedade em relação ao espectro ainda vem desse histórico do DSM-5, que era classificado num tipo de esquizofrenia, tá, gente? Era passado. Mas, infelizmente, a sociedade ainda coloca os transtornos mentais psiquiátricos como um tema segregador, infelizmente. Então, assim, cabe a nós desmistificarmos esse tema para que as pessoas que têm qualquer transtorno mental, ela seja compreendida como ser humano. Tá? Então, infelizmente, o histórico da psiquiatria, principalmente no nosso país, ela é grave, é triste. Né? Eu faço uma alusão a Auschwitz, né? Na época. Eu acho assim que no Brasil a psiquiatria é tratada com extrema segregação. O peso da psiquiatria é grande. E os pais, infelizmente, ainda, quando recebem esse diagnóstico, eles, infelizmente, de cara, correlacionam esse peso social primeiro do preconceito. E mais à frente, quando ele vai compreendendo melhor o espectro, ele esquece um pouco essa questão do preconceito em si e começa a ver que, enfim, realmente ele tem um transtorno de severidade e que vai ter que fazer um investimento ao longo da vida. E por isso que tem um luto em relação ao diagnóstico, porque você dá uma mudança na sua vida, muitas vezes 360 graus, para você acolher as demandas do seu filho, né, Dani? Você bem sabe disso. Eu bem sei disso. Nós vivemos isso. Não que você não aceite o seu filho, mas você vai ter que ressignificar várias questões, inclusive como você irá direcionar seu filho no suporte, e vai depender também no futuro o nível de suporte, o prognóstico que o seu filho tem. Inclusive, essa questão do prognóstico nós temos que estar bem assim, especificando para os pais que nos procuram no consultório, porque algumas vezes chega um ponto que nós temos que sentar e conversar. Olha, você já investiu isso, e mesmo assim, também pautando numa utopia, diremos que todos têm acesso ao suporte multiprofissional excelente, né? Vamos dizer que o Brasil inteiro, todos têm um suporte excelente, mesmo assim, mesmo alguns indivíduos com acesso a um suporte de excelência, alguns não conseguem transitar de um nível mais severo para um nível mais leve. Porque o nível mais leve é o sonho das mães do espectro, é ter um filho, não que ele deixe de ser autista, mas que ele tenha um nível de independência. Eu acho assim que para as mães, no modo geral, para os pais, de um modo geral, esquecendo a questão, eu já aceitei, né? Então, falou que tem aceitação. Sim, tem aceitação, mas digamos que os pais já estudaram, tiveram acesso à informação sobre o espectro, ele já aceita o transtorno. Mas mesmo aceitando o transtorno, não é fácil você conduzir um indivíduo, um filho, que é seu bem maior, que é o seu sonho de projeção, todo mundo projeta
espelha algumas coisas da sua própria infância que você não quer que seu filho passe. Atire a primeira pedra, o pai de algum indivíduo autista que não teve medo do futuro. Temos sim medo do futuro. Acho até que seria hipocrisia. Eu dizer, Ou uma insanidade, porque o futuro é tão incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. mas imagina, gente, é incerto para todos nós, mas se você tem um transtorno, você já sabe que esse transtorno tem uma história clínica. Então, se não, se esse paciente, aí falando como médica, ou se a minha filha não tem acesso ao suporte multiprofissional adequado, se as demandas que vão surgindo não ocorreu uma adaptação, por exemplo, no currículo da escola ou na condução que precisa ser individualizada, nós já sabemos, eu até falo, Dani, o livro do autismo, assim fala, não está escrito, mas o que não deu certo tem um bocado de coisa escrita. Tem muita coisa escrita do que não deu certo no autismo, viu, gente? Mas tem muita coisa escrita já. Quantos e quantos autistas nos reportam as dificuldades, mesmo eles sendo ditos no nível mais leve, e eles informam as inúmeras dificuldades ainda mantidas da comunicação social, as questões sensoriais que pesam no dia a dia deles, e a rigidez cognitiva, que para mim é o que mais, assim, na minha visão do adulto autista, é um ponto que mais atrapalha, mesmo ele sendo classificado no nível 1, que é o leve. A questão da rigidez cognitiva atrapalha muitíssimo. E você imagina aqui uma mãe ser autista, tendo que, com sua rigidez cognitiva, já que ela sendo uma adulta, ela não teve acesso a um suporte pautado na ciência atual, por exemplo, que é o ABA, ou o indivíduo não teve acesso à integração sensorial de AIS, ele não teve uma fonoterapia adequada. Imagina esse adulto tendo que estimular o seu filho autista, que não é incomum, né, Dani, o pai ser autista, a mãe ser autista e ter um filho... Essa é uma bandeira que eu estou tentando levantar, doutora, porque Não não é é fácil, assim. fácil ele sendo. E olha, não é incomum também no meu consultório isso. Primeiro eu dou o diagnóstico de um filho, às vezes no meu consultório ele tem câmeras, às vezes eu vejo um irmãozinho na recepção, já percebo comportamentos do irmão que a mãe nem sonhava, às vezes o irmão que a mãe procura, o filho, né? Que eu tô falando do irmãozinho, tá lá fora, esse irmãozinho supostamente é mais leve, a mãe nem sonhava que o outro era, e daí eu vou puxando, daqui a pouco é o segundo, o filho que ela supunha que não era autista, ele é um autista mais leve, e aí ela empoderando-se do tema e muitas vezes até o modo que ela se comunica no consultório, muitas vezes já sendo também a interrogação de que será que você também não é autista? E alguns pais, inclusive, quando eu percebo a não aceitação, Dani, não generalizando os conceitos, mas muitos pais às vezes não aceitam o diagnóstico porque é lugar comum na casa, o transtorno da comunicação social, os comportamentos estereotipados, os hiperfocos ou interesses restritos, e aí é lugar comum, e eles não imaginam que aquilo faz parte de um transtorno com um CID específico, né? E por que eu estou falando assim? Não, porque vamos já nortear esses critérios, né? Então, assim, que paute nisso, que é um transtorno de diagnóstico clínico. É porque a gente falar da pessoa estatística, né, pessoa média, é quase proibido, né, a gente ter essa noção. Então, e Tânia, nessa questão da criança estatística, nós temos sim, né? A questão de não comparar. Eu não posso comparar um filho com o outro, eu não posso comparar um coleguinha com o outro, mas existe pautado em estudos pautados em estudos científicos, critérios dos transtornos, tá? Então, a partir de características X, aquele indivíduo é diagnosticado com retardo mental leve. Critério Y a mais, ele é moderado. A mais X é grave. Porque foram feitos inúmeros estudos de comparação na população, gente. Então, eu tenho que comparar, sim, a escala de Denver, que é a escala do neurodesenvolvimento que mais norteia o neurologista, né? Ele é, sim, pautado numa avaliação de inúmeros países que foram feitos estudos multicêntricos, a partir dele, tirando vários vieses sociais, culturais, faz-se uma tabela de neurodesenvolvimento. Então, a escala de Denver do neurodesenvolvimento não foi uma pessoa só que estudou, foram vários, apesar do nome ser Denver, mas foram vários estudiosos e que em vários países fizeram a comparação, e nós temos critérios, sim, dos marcos do neurodesenvolvimento, e que qualquer criança aqui na China, no Japão,
nos Estados Unidos, no rincão do meu estado, que é o Piauí, as crianças que não tiverem atingido certos marcos, têm sim atraso do neurodesenvolvimento. Tá? Então, não é aqui eu querendo comparar minha filha com o Aquiles, ou não é isso. Tá? Existem critérios pautados da tal da criança estatística que a Dani bem fez um post que eu achei interessantíssimo. Né? Então, isso nós temos sim que pautarmos na estatística mundial e em quem mais estuda.